Problema-solução. Serviço não foi desbloqueado após pagamento. Isso é uma das reclamações que acontecem com mais frequência. Lembrando que, para acontecer isso, você precisa ter um débito em aberto. Então, se você tem lá uma fatura em aberto, você fez o pagamento dela ou fez o parcelamento daquele valor, aí sim a prestadora deve fazer o desbloqueio. Só que esse desbloqueio, ele é no prazo de 24 horas. Porém, não é da data que você pagou, é da data que ele identifica o recebimento desse valor. Então, normalmente, pelo menos quando eu atendia várias demandas, o pessoal queria o desbloqueio porque pagou agora. Só que nem o sistema enxergou isso, então não tinha como fazer esse desbloqueio por esse motivo. Mas algumas prestadoras têm algumas possibilidades de fazer um desbloqueio, vamos assim, e que cada um tem seu nome. Mas a ideia é, eu vou confiar no que o meu cliente está dizendo e vou fazer o desbloqueio. Eu vou aceitar essa informação e vou lá no sistema e faço com que as linhas voltem a funcionar ou o serviço volte a funcionar. É isso que acontece na prática, que pode acontecer, mas depende também de como a pessoa fala. Se a gente fala com educação, acredito eu que a outra pessoa do outro lado vai tentar ajudar a gente. Mas eu já vi situações que a pessoa não falava com educação e não tinha o serviço desbloqueado. E situações que a pessoa também não falava com educação e tinha o serviço também desbloqueado. Então, eu acho que com a educação tudo vai seguir mais fácil. Fala com a prestadora, vê sempre as possibilidades de resolver. E um ponto interessante que algumas pessoas não sabem é que depende de onde você fez o pagamento, a velocidade que ele vai passar essas informações também para a prestadora. Lógico, os bancos eles têm mais velocidade de processamento, então acredito eu que lá vai ser mais rápido comparado a qualquer outro local. E aí, lógico, você tem que avaliar também qual é o meio de pagamento que você faz, como é que é a forma, mas isso vai ter esse prazo. Normalmente boleto ele tem um prazo de 72 horas para ser compensado. E aí pode ter, vamos dizer, você sabe que o prazo é de 24 horas, mas a identificação daquele pagamento demorou 72. Então você vai ter no total 3, 4 dias para ter o serviço de volta ao normal depois do pagamento. Então por isso é importante você ver essa questão de pagamento, e isso aí tem relação com gestão de pagamentos, gestão de faturas. Você tendo essas informações mais claras e, por exemplo, recebendo o aviso, você vai ser bloqueado, tem uma fatura em aberto, facilita para você fazer aquele pagamento e evitar esse tipo de bloqueio. Mas acontecendo bloqueio, esse é o prazo que deve acontecer. Então devem ter reclamações aqui de pessoas que fizeram esse tipo de pagamento e querem um desbloqueio rápido, sem aguardar esse prazo, e do outro lado também pessoas que já aguardaram o prazo e não foi desbloqueado. Então, tempo de baixo pagamento, como eu te passei, e o importante é você ter também o comprovante, tá? Muitas vezes alguma prestadora pode dizer, tudo bem, o senhor pagou, mande o comprovante que eu faço o desbloqueio. Eles podem fazer dessa forma. E existe uma diferença entre PPP, que é prestador de pequeno porte, e as grandes prestadoras. Qual é a diferença principal que eu vejo? No prestador de pequeno porte, a maioria é um prestador de banda larga. E eles não têm uma estrutura, vamos assim, tão robusta, lógico, quanto uma grande prestadora. Na grande prestadora, você passou do prazo, normalmente acontece o bloqueio. Acontece lá, você fica sem utilizar. E para voltar ao normal, que é a situação que a gente está vendo, também é de forma automática. Ou seja, identificou o pagamento, o sistema lá faz o processo da informação e você é desbloqueado. No prestador de pequeno porte, você tem mais facilidade de comunicação. Pelo menos eu acredito, e os que eu já tive contato, você tem mais facilidade. Então, você viu que está um pagamento em aberto, ou você vem a ser avisado, você corre lá para resolver essa situação. E alguns prestadores até passou do prazo de bloqueio, e aí depois eles disseram, Kleber, estou mandando esse boleto aqui, mas tem um boleto do mês passado que também não foi pago. Eu, opa, como é que não foi pago? E aí a gente senta e avalia aquilo. E aí, lógico, corrige aquela questão para que o prestador receba o valor adequado, porque o serviço foi prestado, e a gente tenha tudo adimplente para não ter problema. Então,
no prestador de pequeno porte você pode ter até mais facilidade de não ter o bloqueio. Então, se o serviço não foi desbloqueado após o pagamento, vai ser mais difícil você enxergar isso. Nas grandes prestadoras é que você vai ter isso com mais visibilidade. Mas não que não tenha, porque no portal da Anatel lá dá para a gente ver quais são as prestadoras que têm esse tipo de reclamação. E existem sim algumas prestadoras de pequeno porte. Porém, a maioria que eu acredito de reclamações são das grandes prestadoras.